Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula de geografia. Hoje fazendo a terceira aula de análise da UniOeste. Galera, eu separei a análise da UniOeste em três partes, uma para cartografia, outra para geografia física e agora essa um pouco mais para humana e política, tá? Quando nós olhamos os dados, olhamos as informações das últimas 50 questões, nós temos ali 12 questões de geografia humana e 12 questões de geopolítica e economia. Eu sempre separo essas duas partes, né? Alguns trabalham separados, outros trabalham mais, enfim, ou até menos, uma coisa só, mas eu gosto de separar. O que é geografia humana para nós aqui no nosso extensivo? Então, geografia humana é urbanização, é demografia, é geografia rural, é geografia industrial. Então, são os clássicos ali que compõem o espaço. Então, espaço urbano, espaço rural, a população, cara. É isso. Não tem muito o que trabalhar em cima disso. Aí depois tem a questão um pouco mais econômica e política. Então é o funcionamento do Estado, o funcionamento territorial, a geopolítica, que é a relação de um país com o outro, né, de um Estado com o outro, e também questões que envolvem segurança nacional, como alimentação, energia, enfim, produção. Né? Então, cara, é algo um pouco mais do espectro humano também, político dos países, beleza? Então é isso, né? Essa é a separação que a gente faz aqui. Galera, aqui antes, né, de entrar nas questões específicas e mostrar para vocês as principais tendências de prova, tem uma coisa que eu fico um pouco a pulga atrás da orelha, assim. A prova da UniOeste é uma prova um pouco histórica nesse assunto. Ela gosta de puxar coisas da história, tá? Então, tu tem que estar bem de história para resolver muita coisa. Questão 20 do material de vocês mostra um mapa da África, né? Ali, golpes por ano na África. Então, bem-sucedidos e fracassados desde 1950. Por que essa época? No pós-Segunda Guerra, a gente começa a ter o início do processo de independência dos países africanos. Depois da Conferência de Bandung de 55, isso vai ficar bem mais evidente. Então é normal, cara, que depois da década de 50, início da década de 60 e 70, esses golpes militares vão acontecendo, porque é um momento de transição entre os governos coloniais para os novos governos africanos e uma grande contestação interna dentro desses países entre os grupos que são rivais até hoje, em alguns casos. Então, você tem um governo vem de uma etnia, mas tem outra etnia que é contra e vai lá e tenta dar um golpe militar. Cara, até hoje tem isso, né? Agora, esses golpes militares, eles são um pouco mais ligados à política estrangeira. Eram antigamente, mas hoje estão um pouco mais, né, visíveis nisso. A África registrou em 23 o oitavo golpe de Estado em seu território em apenas 3 anos. Oficiais das Forças Armadas do Gabão foram à TV em agosto de 23 anunciar que o líder Ali Bongo, o famoso nome, né, que eu tenho que ler um pouco de cuidado, né, aplicado pelos militares aumenta a instabilidade do continente. Localizado na costa oeste da África, o Gabão também é conhecido pela riqueza de seus recursos naturais, incluindo o petróleo. Ah, né? Que dúvida, né? O golpe no Gabão aumenta a instabilidade no continente, com impactos globais, e soma a outros 7 que ocorreram no continente desde 2020. Beleza, ele cita vários, né? E sobretudo aqueles no Sahel ali, Mali, Níger, né? Burkina Faso. Com base no texto e no mapa e no gráfico sobre golpes por ano na África, de 50 a 2023, assinale a alternativa correta. Vamos lá, né, cara? Vamos procurar a alternativa correta, né? Letra A. Os golpes de Estado no continente africano são mais frequentes no extremo norte, rota de fuga para muitos africanos em direção à Europa em busca de melhores condições de vida. Gente, não, né? O extremo norte, que é o que ele coloca ali, seriam os países islâmicos, né? Realmente nós tivemos alguns golpes recentes ali na questão da Primavera Árabe, mas não é a região mais conhecida por ter golpe militar. O mais comum de ter golpe militar é essa região do Sahel, da região mais central da África. Né? Aqui o pau sempre quebrou. Letra B. O período de maior número de golpes de Estado no continente africano foi entre os anos 2010 e 20, não. Cara, é aquela época ali da segunda metade do século XX, né? Ali que a gente teve a maior concentração de golpes, na verdade. C. Desde a década de 50, os golpes de Estado são frequentes no continente africano, com variação entre os anos. Em 2023, a África registrou o oitavo golpe em apenas 3 anos. Essa segunda afirmação é verdade porque ele traz um texto, viu? Que ele trouxe no texto, ele não foi sacana com vocês. E desde a década de 50, eles são frequentes no continente africano, sim, com variação entre anos. Correto, letra C é verdade. Letra D. O auge dos golpes no continente ocorreu entre as décadas de 50 e 60,
quando a independência de vários países de lá para cá, o número de golpes tem diminuído, né? Gente, a década de 50 para 60, na verdade, é o início, né? O auge é quando? Aqui, cara, 80, 70 e 90, né? É onde você tem as maiores barras ali. A letra E. As fronteiras dos países africanos são todas lineares? São todas? Não, não tem. Tem fronteira por rio, né? A República Democrática do Congo e o Congo, por exemplo, tem delimitação pelo rio, né? Faz sentido não. Nenhum elemento natural socioeconômico define as fronteiras? Não, os caras estão malucos, né? Então, letra C aí realmente está correta. Galera, questão 50. A gentrificação é um conceito criado em 64 pela socióloga Ruth Glass a partir da observação das transformações em bairros de Londres, na Inglaterra. Aqui é algo um pouco mais da geografia urbana. Então a gente vê, tá, que tanto ali na geopolítica anterior quanto aqui na geografia mais humana, nós temos esta presença da questão mais problemática. Então, ela é uma prova que mostra mais os problemas do capitalismo. Considerando a alternativa correta. Letra A. A gentrificação provoca a decadência econômica e degradação física de bairros antigos ou populares? Não. Provoca uma revitalização. Provoca uma melhoria, uma transformação desse espaço. E é a partir disso que os pobres são expulsos. Tá? Letra B. Um efeito colateral dos processos de gentrificação é o deslocamento das comunidades mais pobres, forçadas a migrar para outros bairros em decorrência da alta dos preços das propriedades e da elevação do custo de vida no local. Perfeito. Essa é a principal consequência negativa da gentrificação. É a expulsão daquela população mais tradicional para uma região um pouco mais afastada. Né? E aí vem, obviamente, aquela população mais rica sobrepô-la. Letra C. A gentrificação é um processo de democratização de bairros de classe média? Não. É um processo de enriquecimento, de aumento do custo de vida, o que expulsa uma população mais daquele local. Letra D. O movimento de gentrificação resulta na expulsão da classe média alta de bairros que sofrem reformas urbanas? Não. A classe média alta chega nesses bairros no momento de gentrificação. A expulsão se dá na classe média baixa ou nos pobres, né? Letra E. A gentrificação é um processo que não ocorre em metrópoles e grandes cidades? Não, na verdade ocorre em metrópoles e grandes cidades. Tá? Então perceba que um tema espinhoso, que é a gentrificação, é cobrado aqui de uma forma um pouco mais tranquila. Questão 34. Sobre a globalização, o comércio internacional e a integração global em rede. A globalização, assinala a alternativa correta. Letra A. A conexão global em um processo de rede só ocorreu após a invenção da internet. Galera, a internet, como nós conhecemos, né, uso civil, década de 80, 90. Antes desse fato, os conceitos de redes não podem ser aplicados na análise do espaço geográfico. Gente, as redes são as comunicações entre os vários locais. Né? Pode pensar em rede urbana, rede de comércio, rede de comunicação. Na verdade, é muito anterior a isso, né, cara? Se a gente forçar a barra, dá pra pensar em redes do século XVI, né? Então, forçar mais a barra ainda, os historiadores fazem isso, Rota da Seda, por exemplo. Então, apesar que lá era muito local as redes, né? Mas enfim, não, já tinha redes, o conceito de rede é muito mais antigo que a década de 70, né? B. A partir da crise do sistema financeiro global em 2008, os valores comercializados no globo via exportação são menores a cada ano em dólares aqui? Não, de forma alguma, tá? Na verdade, o dólar se mantém como moeda estável, né, cara? A gente usa o dólar, a moeda fiduciária, que ninguém é louco de negociar fora do dólar. Letra C. O desenvolvimento da informática contribuiu para a terceira revolução industrial? Sim, uma das características da terceira revolução industrial é a comunicação em tempo real em todo o mundo e também a aceleração dos transportes, né, cara? Então eu concordo aqui com a primeira parte. Favorecendo o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Então, aquela ideia, né, que o mundo da terceira revolução industrial é um mundo técnico, científico e também que tem informação. Então, as três coisas acontecem ao mesmo tempo. Sim, não é dependente do outro. A teoria miltoniana não é uma teoria que nós normalmente usamos em provas um pouco mais modernas. Então, mostra que quem está escrevendo isso aqui tem uma ideia um pouquinho mais antiga de geografia, tá? Milton Santos está meio passado já. Letra D. O meio de transporte mais utilizado para as exportações brasileiras é o aeroviário, os aviões não, é hidroviário, né? Exportação é navio, principalmente no Brasil, mas transporte marítimo. Devido à sua grande agilidade e baixo custo, gente, realmente avião é ágil, né? Mas o custo, meu amigo, é altíssimo, né? Letra E. Rede é um sistema integrado dos países por meio de vias terrestres de transporte de mercadorias? Não! Gente, rede é um sistema integrado de países por vias aéreas, ferroviárias, terrestres, marítimas, de informação, financeira, é tudo, né?
Então não é só isso, ele colocou um termo muito pequeno aqui e não é bem um sistema de rede que ele definiu. Mas tudo bem, ficamos com letra C, né? Questão 32. Todo consumo causa impacto na economia, nas relações sociais, na natureza e em você mesmo. Ao ter consciência desses impactos na hora de escolher o que comprar, de quem comprar e definir a maneira de usar e como descartar o que não serve mais, o consumidor pode maximizar os impactos e minimizar os efeitos negativos. No caso, os impactos positivos, né? Dessa forma, contribuindo com o seu poder de escolha para construir um mundo melhor. Isso é o consumo consciente, em poucas palavras. É um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. Consumo consciente não é uma questão de hábito. Pequenas mudanças no nosso dia a dia têm grande impacto no futuro. Vai desde você tomar um banho mais curto, não trocar de celular cada ano, né, usar roupas ecologicamente corretas, né, comer menos carne, sei lá o que você quer aqui. Beleza? Letra A. Importante o comando. As alternativas seguintes descrevem ações ou intenções em consonância com o consumo consciente. Exceto, então a gente tem que colocar uma coisa que não faz parte do consumo consciente. Pô, é meio bunda essa prova, meio fácil, né? Letra A. Utilizar um produto durante toda a sua vida útil, realizar consertos quando viável, escolher doar em vez de descartar, fazer o descarte apropriado quando o item se tornar inútil. Pô, isso aqui é verdade, né? Só que eu tô procurando a incorreta, né? B. Considerar maneiras de reaproveitar um alimento, como criar receitas que utilizem partes geralmente rejeitadas e aproveitar sobra de preparos anteriores? Sim. Dá pra eu fazer adubo. Pô, eu descascava a cenoura lá, vou usar a casca da cenoura para fazer outra coisa, sei lá. Consumo consciente, verdade. Letra C. Separar e limpar materiais que possam ser reutilizados ou reciclados, evitando sua mistura com alimentos não recicláveis? Correto, né? Mas eu estou procurando a incorreta. Letra D. Reduzir a aquisição de produtos embalados, escolher alternativas a granel e reutilizar a embalagem sempre que viável? Legal, né? Letra E. Substituir regularmente dispositivos eletrônicos de vestuário. Professor, vou trocar de iPhone todo ano. Trocar de usar roupa 3 meses e mandar fora. Não, né? Pô, já começa errado. Mesmo quando estiver em perfeito estado de uso, assegurando que os produtos antigos não se acumulem, fomentando um modo de vida mais moderno e atualizado, eu concordo que você vai viver de forma bem mais moderna e atualizada, né? Agora, o resto não, né? Pô, tu tá fazendo um monte de coisa com impacto negativo, né? Questão 41. A Conferência convocada pelos Estados Unidos da América, reuniu em 44 e desenhou os alicerces da ordem econômica do pós-guerra. É Bretton Woods, né? A visão que norteava Washington era de um sistema econômico liberal, aberto e competitivo, assentado sobre instituições multilaterais. O velho padrão ouro, na qual as diversas moedas mantinham um câmbio fixo em relação ao ouro, sustentara a hegemonia britânica no século XIX, mas entrara em colapso durante o grande... o Magnolia é complicado essa literatura dele. Em seu lugar, em Bretton Woods, adotou-se o padrão dólar-ouro, no qual a moeda americana mantinha câmbio fixo em relação ao ouro e as demais moedas podiam flutuar em relação ao dólar. É verdade. Depois o Nixon quebra isso em 71, né? Fica só... vira padrão dólar. Complicadíssimo de contar essa história pra vocês. Mas isso aqui é Bretton Woods, tá? Então, Bretton Woods é convocada. De Bretton Woods sai o FMI e também sai o Banco Mundial, né? O BIRD da época. Galera, Estocolmo 71... né? Estocolmo 71 73, desculpa, é a Conferência do Meio Ambiente. Washington, a gente pode pensar na convenção da Conferência de Washington, final do século XIX, é fuso horário. Potsdam, final da Segunda Guerra Mundial, divisão da Alemanha, aí da Europa, né, entre as potências vencedoras, e Alta, aquela conferência no finalzinho da Segunda Guerra, mas era uma conferência do ponto de vista mais militar e de território, né, dos aliados decidindo o que eles iriam fazer ali, as táticas para terminar a guerra e também um pouco das discussões pós-guerras. Gente, o que a gente viu nessa prova de geografia humana e geografia política? Um aspecto histórico absurdo na prova, tá? Só que assim, esse aspecto histórico, né? Esse aqui é mais meio ambiente, né? Mas esse aspecto histórico, ou esse aspecto histórico são coisas simples, não é nada muito aprofundado, tá? Não é nada muito, né, específico. E ele também te ajuda, a questão te ajuda a separar as coisas. Queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar com vocês, tá? Peguem o nosso material de 50 questões, tem links interessantes nesse material, tem, enfim, os exercícios da UniOeste, façam, tá? Tem as 10 questões discursivas que são importantíssimas também. Muito obrigado, bons estudos e até mais.